Quem tem amigos não morre paralítico. Esta é uma verdade que eu quero provar e mostrar para vocês através desta palavra, através deste vídeo. Você tem amigos, mas eu falo amigos de verdade mesmo, aqueles amigos que estão com você a todo e qualquer momento. Não só no tempo em que tudo está bem, que você está por cima, que você está bem de grana, que as coisas estão favoráveis para você. Eu falo amigos naquele tempo em que as coisas vão mal, em que você não está tão bem financeiramente, você necessita de alguma coisa na tua vida. Você tem amigos em todo o tempo? É sobre isso que nós vamos falar. Eu quero, para isso, ler para você algo que vai te deixar impressionado, tá? Mas antes, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, se gostar, tá? Mas, mais importante do que isso, ver se você está inscrito no nosso canal, se você já deixou o sininho das notificações ativados e ao final você compartilhar, levar essa palavra para uma pessoa amiga, sim, um amigo, né? Já que fala de amigos, leve essa mensagem para algum amigo teu e deixe os seus comentários falando o que você acha sobre o assunto. Então vamos lá, olha, o texto que eu quero ler para vocês se encontra aqui, olha, na Bíblia, Palavra de Deus, é a base da nossa fé. Vamos ler no capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, uma passagem, um episódio ocorrido na vida do Senhor Jesus. Diz o capítulo 2, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: porque esse homem fala assim, está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isto que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Olha só que interessante, Jesus estava em Cafarnaum, que se tornou seu espécie de quartel-general. Ele nasceu em Belém, por ocasião da necessidade de um recenseamento. Maria e José tiveram que ir para lá, porque era o lugar onde eles deveriam fazer o recenseamento. Mas Jesus, ele fora criado em Nazaré, e quando ele for expulso da cidade de Nazaré, ele resolveu ir então para Cafarnaum, estabelecer ali o seu QG, o seu quartel-general. E ao que tudo indica, ele foi morar na casa de Pedro. Pedro devia ter ali na sua casa, que era ampla. Eu estive lá em Cafarnaum e eu vi a casa, que era a casa de Pedro, era uma casa ampla, e ali havia cômodos que ele alugava. Com certeza, um desses cômodos foi ocupado pelo Senhor Jesus, quando ele chegava de viagem. A Bíblia, quando diz que o Filho do Homem não tinha lugar para reclinar a sua cabeça, não quer dizer que ele não tinha uma morada. Dizer que a vida dele tão corrida, um ministério itinerante, indo de um lugar para outro, não permitia que ele ficasse muito tempo em casa. E quando ele estava em casa, para lá afluíam grandes multidões de pessoas para ouvir a sua palavra, para ver os seus milagres, enfim, para receber alguma coisa
do Filho de Deus, sempre tem algo para nos oferecer. E quando ele estava em casa, todos sabiam que ele estava em casa. Será essa a verdade com relação à sua casa? Será que todos sabem que Jesus está na sua casa? Eu lembrei de um caso de uma senhora. Ela fez um letreiro bem na porta da sua casa dizendo: essa casa pertence ao Senhor Jesus. Só que ela vivia indo para a igreja, voltando, tudo mais, e um certo dia era costume dela voltar da igreja para casa e brigar com o marido, e xingar, e gritar, e brigar com os cachorros. Um dia, o vizinho, incomodado com isso, pegou e escreveu bem embaixo do letreiro que ela havia escrito. Ela havia escrito: Jesus, essa casa pertence a Jesus. Aí o vizinho de pirraça foi lá, não aguentando mais as brigas daquela mulher, ele escreveu embaixo: só que ela está alugada para o diabo. Essa casa pertence a Jesus, mas está alugada para o diabo, escreveu o vizinho. Que essa não seja a realidade da nossa casa, que as pessoas possam ver, contemplar que Jesus está nela. E Jesus estando em casa, afluíam para lá pessoas necessitadas de um milagre. E entre estas pessoas, um homem que era paralítico. A paralisia impede a pessoa de se locomover por ela própria. Ela necessita de pessoas para ajudá-la na locomoção. E para a felicidade desse homem, ele tinha amigos. Por isso que o título da mensagem: quem tem amigos não morre paralítico. Ele tinha amigos. E ele tendo amigos, esses amigos deram um jeito para levá-lo até Jesus. A porta não tinha condições de entrar pela porta. A porta estava fechada de tantas pessoas que se aglomeravam ali. E eles pensaram numa solução. Um deles olhou para cima. É necessário que nas situações e momentos difíceis da nossa vida nós venhamos a olhar para cima, que é de onde vem a solução para os problemas, para as situações conflitantes da nossa vida. Eles olharam para cima e perceberam que havia uma solução. Sempre quando nós olhamos para cima, vem uma solução para a nossa vida. O salmista, no Salmo 121, diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o seu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Porque não dormita nem tosqueneja o guarda de Israel. Muito bem. Então agora eles tinham uma missão: levar aquele paralítico deitado numa maca até o alto daquele telhado. E antes que você pense assim, mas como que eles conseguiram levar o paralítico numa cama? Primeiro, a cama era uma espécie de maca segurada por 4. Ela tinha 2 varais em ambas das 2 extremidades. Era tipo aquela maca que conduz o jogador de futebol para fora do gramado quando ele se machuca. Então, ali colocaram ele já estava na maca e pensaram: agora vamos subir até o telhado. Mas como? Olha, nas casas antigas lá da Palestina, nos dias de Jesus, havia uma escada por fora, rente à parede, que levava até o alto do telhado. O telhado não era como nos dias atuais, não era nada de concreto, madeiramento forte, estrutura metálica, nada disso. Era um telhado feito com várias folhas de palmeiras, na maior parte das vezes, ramos de árvores e entrelaçados ali com barro, uma espécie de barro, betume, tá? Algumas vezes eram também cobertas com peles de animais, esses telhados, tá? Então era facilmente removível, tá? Não precisava muito esforço ali para remover. E ele sobe então pela lateral daquela parede, uma escada que ia rente à parede, e lá então resolvem abrir o telhado e desceram o paralítico através daquela maca na presença do Senhor Jesus. Esse ato foi tão assim maravilhoso, um ato assim de extrema persistência, coragem, fé, resignação. As pessoas falam: não, vamos até o fim, nós vamos conseguir levar esse paralítico até Jesus. Que Jesus, olhando a atitude deles, elogiou a fé daqueles amigos. Ele elogiou muito a fé deles. E
Por incrível que pareça, queridos, na nossa caminhada com Cristo, vez por outra, nós vamos precisar desta perseverança, dessa persistência, dessa atitude de ir em frente, enfrentando todos os obstáculos, todas as dificuldades do caminho. Aquela dificuldade que se lhes apresentou era apenas a dificuldade que todo propósito ele nos apresenta. Todo propósito tem ali um grau de dificuldade, tem ali um ponto onde nós vamos precisar de muito ânimo, de muita força, de muita perseverança para vencer. Lembre-se sempre disso. Em todo propósito que nós tentamos alcançar, sempre haverá um grau de dificuldade em cada etapa desse processo. E o grau de dificuldade para eles estava ali, e eles precisavam vencer, e foi o que eles conseguiram. Depois, veja bem, olha que interessante, eram 4 amigos. Isso quer dizer que Deus sempre vai prover a quantidade certa de pessoas que você irá precisar nos mais diferentes e nas mais diferentes circunstâncias e situações da vida, nos mais diferentes desafios. Deus sempre vai prover a quantidade de pessoas certas, Deus sempre vai dar a provisão certa, a provisão exata que você precisa em todos os momentos de dificuldade da sua vida. Aquele paralítico precisava de 4 pessoas, e eram exatamente 4 amigos ali que se apresentaram para estar ajudando ele. Olha só que coisa bonita. Eu tenho mais coisas a destacar ainda nesse texto. Olha só. Quando Jesus viu aquele paralítico, contemplou a fé daqueles 4 amigos, a primeira atitude de Jesus foi perdoar os pecados do paralítico. Ele disse: olha, filho, perdoados estão os teus pecados. O que gerou, o que causou uma indignação ali nos fariseus, mestres da lei, que também estavam presentes. Em seus íntimos eles começaram a razoar esta fala de Jesus. Eles não expressaram palavras, mas como Jesus conhece os pensamentos do coração, Jesus sabia o que eles estavam ali pensando naquele momento. Olha, isso traz uma profunda lição para nós. Perdão dos pecados é o maior benefício que nós podemos receber do Senhor Jesus. Não existe um benefício maior do que o perdão dos pecados. Sim, esse é o maior benefício que o encontro com Jesus pode prover na nossa vida. O maior benefício não é a cura, não é receber uma prosperidade financeira, não é nada a não ser perdão dos pecados, porque é algo que vai ser benéfico, beneficiar a gente pela vida eterna. É uma bênção para toda a eternidade. Então, se você já recebeu o perdão dos pecados na sua vida, se você já foi perdoado por Jesus, alcançado pela graça dele, esse foi o maior benefício que você já recebeu na vida, tá? O demais, tudo é resto, tudo vem aí, às vezes incluído no pacote, às vezes não, mas o demais aí que vier de bênçãos para a tua vida, olha, já é lucro, tá? Porque o maior benefício é o perdão dos pecados, a salvação. Tem outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui para você ainda. Quando ele é curado, Jesus perdoa os pecados dele e o cura. Quando ele é curado, imediatamente Jesus manda ele pegar a maca dele e ir para a casa dele. Jesus poderia dizer para ele: olha, pegue a sua maca, fique aí quietinho, ouça a palavra, enfim. Mas Jesus o manda para a casa dele. Por quê? Isso tem uma lição para nós. Quando nós conhecemos a Jesus, temos aquele encontro com ele, o mais importante agora é comunicarmos isso para a nossa família, é ganharmos os nossos familiares, os nossos entes queridos, as pessoas que estão mais próximas de nós, levarmos eles a ter esse encontro com Jesus também. Nós podemos ir evangelizar o mundo, fazer missões, ir aos confins da terra, sim, mas mais importante agora é levarmos essa palavra aos nossos familiares. E tem mais, Jesus manda que ele pegue a sua maca e carregue. Por quê?
A maca seria para ele se lembrar de onde Jesus o tirou, de onde ele veio, qual a sua situação antes do encontro com Cristo. Olha só que importante. É importante sempre nós nos lembrarmos de onde nós viemos, quem nós éramos, a obra que Jesus efetuou na nossa vida. E a maca era um lembrete para ele. Toda vez que ele olhasse para aquela maca, ele ia se lembrar de onde ele veio, de onde Jesus o tirou, a obra que Jesus fez na vida dele. Mas tem alguma coisa ainda que eu quero destacar aqui nesse texto. Olha só. O que mais nós poderíamos dizer? Depois do encontro com Jesus, tudo mudou na vida daquele homem, como muda na nossa vida, tá? Depois do encontro com Jesus, aquele homem passou pela porta, ele não mais precisou sair pelo telhado. Isso indica que quando Jesus entra na nossa vida, quando nós temos esse encontro com Jesus, portas que antes estavam fechadas para nós vão se abrir. É tudo novo, é uma nova história, é uma nova página na história da nossa vida, é uma nova canção, tudo muda, tudo é diferente. Experimente ter esse encontro com Jesus. As portas se abrirão na sua vida, você entrará por portas que antes estavam fechadas, que as pessoas te impediam. Olha, as pessoas ali impediram aquele homem de entrar pelas portas, mas não puderam impedir, depois que ele recebeu a bênção, depois que ele teve um encontro com Jesus, não puderam impedir que ele passasse pela porta. Então, queridos, tenha esse encontro com Jesus, é a melhor coisa para a nossa vida. Nos encontrarmos com Jesus e termos a nossa vida mudada, transformada. Eu quero orar por você e pedir que esse encontro com Jesus aconteça, se não aconteceu ainda. Que você veja as maravilhas de Jesus na sua vida, que você possa contemplar tudo isso e ter a sua vida mudada. Amém? Senhor Deus, eu oro por essa vida, eu peço agora, Pai, que esse encontro contigo venha mudar a vida dessa pessoa, que as portas que antes estavam fechadas para esta vida se abram, que tudo seja novo, que tudo seja mudado, que tudo dê certo, e que ela possa receber o perdão dos pecados e ter uma vida eterna de paz. Assim eu oro, pedindo a compreensão desta palavra, que essa palavra chegue a muitos corações e venha trazer iluminação. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fica aí essa palavra para você e até o próximo vídeo, se Deus o permitir. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, à sua disposição. Você pode aí deixar a sua pergunta, as suas dúvidas nos comentários. Você pode também, inclusive, dizer aí que você fez a decisão, que você entregou a vida a Jesus, tá? Essa é uma confissão pública, deve ser pública. Você deve fazer isso publicamente, ok? E com certeza a tua vida vai mudar. Deixa aí os seus comentários, curta, compartilhe, leve essa palavra adiante. Já comece sendo aí um missionário, levando a palavra de Deus. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Ele assim o permitir.